Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui então do nosso tópico 3, onde nós vamos falar sobre estruturas de condição. E o que são estruturas de condição? Elas são construções utilizadas na programação para a gente tomar decisões com base em alguma condição, ok? E o que seria isso? São palavras-chave que nós utilizamos para controlar a execução de um determinado código baseado em uma condição. E nós temos aqui as estruturas, nós temos o if, que seria o se em português, nós temos o if e o else, que é o se e se não, ok? Nós temos também o if, né, se, e o elif, que é se não, se, e o else, se não. Vamos para a prática aqui, para ficar mais claro, né, o que significa estrutura de condição. Eu vou colocar aqui, começar como exemplo, com a estrutura de um if, ok? E um else. Vamos colocar aqui, ó, exemplo, if, else. Vamos lá, vou pegar um exemplo básico aqui, acho que a gente pode pegar um exemplo tranquilo de idade, ó. Então, idade é igual a 18, ok? Como que funciona, pessoal? A gente escreve a palavra if, ou seja, se, idade, e aqui nós temos nossos operadores, né? Esse sinalzinho que é o sinal de maior, e aí eu tenho igual, ou seja, se idade for maior ou igual a 18, dois pontos, dou um enter. Lembrando, muito importante, em Python é importante que esteja indentado, principalmente dentro de estrutura de condição, senão não vai funcionar. Ou seja, se essa condição que ela for verdadeira, ou seja, se a idade for maior ou igual a 18, execute o que está dentro desse bloco aqui, certo? Se tiver dessa maneira, vai dar problema. Tranquilo? Então vamos lá, ó. Se a idade for maior ou igual a 18, eu vou fazer um print, ó. Você é maior de idade, correto? E aí, o que a gente vai fazer agora? Se não, dois pontos, print. Você é menor de idade. Certo, pessoal? Vamos executar então para a gente ver esse código funcionando na prática. Aqui, ó, estruturas de condição. E tá lá, ó. Você é maior de idade. Então, o que acontece então se nós mudarmos aqui para 17? Ele vai verificar, a primeira condição é idade é 17. Então, idade é maior ou igual a 18? Não. Então, ela vai cair no nosso bloco else aqui, ó. Você é menor de idade. E tá lá, ó, você é menor de idade. Outro exemplo, pessoal, que a gente pode estar utilizando aqui, ó, é do elif. Okay? Então, exemplo, elif. Um elif é um else com if. Certo? Então, vamos utilizar aqui, ó, nota. Nota é igual a 7.5. Então, vamos lá, novamente. Se nota for maior ou igual a 9, vou colocar aqui, ó, print. Vou colocar aqui, ó, nota A. Certo? Se não, ou seja, elif, se nota for maior ou igual a 7, vamos colocar print nota B. Novamente, elif, se nota for maior ou igual a 5, print nota C. E por último, para a gente terminar as nossas condições else. Se não, print vou colocar aqui nota também, ficar mais tranquilo. Ficar aqui, ó, nota D. Só que coloca aqui, ó, reprovado. Certo? Vamos executar então. Olha lá, ó. A gente tem, ó, nota B, ou seja, nota é 7.5. Nota é maior ou igual a 9? Não. Então, a gente passa para a próxima verificação. Se não, se. Nota é maior ou igual a 7? É. Então, imprime nota B. Ok? O que a gente pode fazer aqui também, ó, vamos simular o último cenário aqui, que é o else.
Vou colocar aqui, ó, 4. Olha lá, nota D, reprovado. Ok? Uma coisa interessante também, pessoal, sobre os ifs, a gente tem um conceito aqui na programação, nas linguagens de programação, que é o operador ternário. O que é isso? É basicamente uma forma de escrever, né, o nosso if e else, que é bastante utilizado aí. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, status igual a aprovado, ok? Então, status é igual a aprovado. Aí eu falo, se nota for maior ou igual a 6, por exemplo. Se não, eu falo que foi reprovado. Então, olha só. Primeiro eu coloco o resultado da minha primeira condição, certo? Então, aqui, ó. Aprovado se nota for maior ou igual a 6. Se não, é reprovado. Bem tranquilo, né? Vamos colocar aqui, ó. Print. Aqui, ó. Status. 2 pontos. Status. Olha só que interessante. Tá lá, ó. Reprovado. Então, tá vendo? É uma forma mais tranquila da gente estar escrevendo aí nossa estrutura de condição em uma linha só, certo? Outra coisa que a gente pode pegar como exemplo aqui, que é bastante utilizado, são as condições com operadores lógicos. O que seria isso? Aqui, ó, condições com operadores lógicos. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar um exemplo bom para a gente. Aqui, ó, tempo de serviço. Tempo de serviço. Vamos colocar 5. Seria 5 anos, né? Salário é igual a 4.500. Certo? Vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. Se o tempo de serviço ele for maior ou igual a 5 e, ou seja, end e o salário ele for menor do que 5.000, olha só. Menor do que 5.000, 2 pontos. Eu vou colocar ó, print. Você tem direito a um aumento. Correto? Se não, ou seja, elif, tempo de serviço ele for maior ou igual a 5, ou, aí a gente coloca or, ou salário ou menor do que 3.000, o que a gente faz? Posso colocar aqui, ó, print, você pode solicitar uma revisão, revisão salarial. Se não, eu falo que a pessoa não tem benefícios no momento, ó. Benefícios no momento. Certo, pessoal? Então, olha só, o que são os nossos, né? Nossas condições com operadores lógicos. São os nossos AND e os nossos OR aqui, ó. Então, é basicamente eu casando duas condições para que execute algum determinado bloco. Então, aqui eu estou falando, ó, se o tempo de serviço ele for maior ou igual a 5 e o salário ele for menor do que 5.000, a pessoa tem direito a um aumento. Se o tempo de serviço for maior ou igual a 5 ou o salário for menor do que 3.000, ela pode solicitar uma revisão salarial. Caso contrário, se não, ela não tem benefício algum naquele momento. Então, vamos executar aqui, ó. A primeira pessoa ela tem, né, um direito ao aumento. Por quê? Porque ela tem 5 anos de tempo de serviço e o salário dela é menor do que 5.000. Correto? Então, vamos colocar aqui um salário agora de 2.900, ok? E vamos executar novamente, ó. Aí lá, o que aconteceu? Ó? Ela tem 5 anos de tempo de serviço, ok? Ou o salário é menor do que 3.000. Então, o salário é 2.900, ou seja, o salário é menor do que 3.000. Vai cair aqui dentro, correto? Vamos lá, então. Outra coisa que a gente pode fazer aqui também é fazer o seguinte, ó, eu posso colocar o salário lá em cima, R$10.000.
que vai acontecer? Novamente, ó, você pode solicitar uma revisão salarial. Por quê? Porque a primeira condição ela foi satisfeita, correto? A primeira condição ela foi satisfeita. Vamos colocar aqui então que a pessoa ela tem 3 anos de tempo de serviço com salário de 10 mil. Tá lá, ó, sem benefícios no momento, ok? Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês aí sobre estruturas de condição. Não tem segredo, bem tranquilo mesmo, entendeu? A gente tem aqui, então, né, o nosso if, o nosso else, a gente tem os operadores lógicos, que é maior ou igual, menor ou igual, ou maior ou menor, certo? A gente consegue, né? A gente explicou que é o operador ternário, onde a gente consegue criar um if-else numa linha só, ou seja, aprovado se a nota for maior ou igual a 6, se não reprovado, correto? A gente também tem as nossas casando duas condições aqui com os operadores lógicos, com o AND e com o OR. Então, nesse caso aqui, ó, as duas condições precisam de ser verdadeiras, ou seja, o tempo de serviço ele tem que ser maior ou igual a 5 e o salário tem que ser menor do que 5 mil. Aqui embaixo, somente uma das condições precisam de ser verdadeiras para estar imprimindo esse bloco de código aqui. Caso nenhuma dessas condições aqui sejam satisfeitas, ele imprime nosso sem benefícios no momento. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só mandar mensagem para a gente. Até a próxima!